Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, queridos amigos e ouvintes do nosso programa Reflexões à Luz do Espiritismo, dando sequência a uma série de assuntos importantes, questionamentos oportunos, advindos com o Setembro Amarelo. A gente teve uma série de programas bem bacanas, né? Onde nós falamos de suicídio, depressão e outras coisas, outros assuntos também fantásticos. Hoje nós vamos falar um pouco da importância do Evangelho no lar e na prevenção, olha só que interessante, na pós-venção do suicídio. Dentre todas essas questões, fica evidente para nós que estudamos Espiritismo que ele pode sim e muito nos auxiliar nessa prevenção, né? E de tantas outras doenças físicas, doenças psicossomáticas, problemas de nível espirituais também, pois a gente acredita que o Espiritismo, que com o estudo do Espiritismo, se acende no indivíduo a esperança de renovação, né? E a crença da vida futura. Então a gente começa a entender uma porção de questões que muitas vezes para nós não havia ficado muito claro. E hoje, para conversar conosco sobre esse tema e tantos outros temas tão interessantes que a gente tem abordado aqui no programa, nós convidamos o companheiro Luiz Cláudio da Silva. O Luiz é integrante do Departamento de Atendimento Espiritual do Centro Espírita ASE, na área de Evangelho do Lar, da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, e também faz parte da equipe de trabalhadores do Centro Espírita Doutor Bezerra de Menezes, em Santo André, São Paulo. Seja muito bem-vindo, Luiz. Agradecemos desde já a sua participação nas nossas reflexões, suas saudações para os nossos queridos ouvintes. Olá, nosso abraço a todos, aproveitando a companhia de vocês, desfrutando da audiência, do prestígio ao trabalho, né? Nós vamos então conversar um pouquinho sobre a contribuição do Evangelho no lar, no ambiente familiar, no ambiente doméstico, colaborando de uma forma muito clara, né, na prevenção do suicídio, principalmente, que está se alarmando de uma forma muito clara, né, muito acentuada. Então, nós estamos destacar a importância do Evangelho no lar. É isso. Muito obrigado. Luiz, quando nós conversamos, assim que nós mantivemos o nosso primeiro contato, você me falou que desenvolve aí em Santo André, São Paulo, um projeto chamado Evangelho de Luz. O que seria, na verdade, esse projeto? Você poderia nos explicar melhor sobre isso? É um projeto Evangelho de Luz, que vem a ser o Evangelho no lar e no coração, né? E seus benefícios no ambiente doméstico, no ambiente familiar. Então, são inúmeros os benefícios. Nós não temos ideia da quantidade, né, dos benefícios que a espiritualidade nos transmite, nos proporciona, né, com a realização do Evangelho no lar. Entre os quais é feita uma faxina espiritual no ambiente. E nós não percebemos, nós não vemos a atuação deles, né? Mas eles fazem uma faxina espiritual, transformando o ambiente assim, num ambiente assim, muito agradável, muito propício à atuação dos espíritos. E os integrantes da casa são envolvidos de uma forma muito benéfica, com muito amor, com muito carinho, né? na reunião do Evangelho no lar, podendo, inclusive, manter um diálogo com as famílias. Então, o nosso objetivo com o projeto Evangelho de Luz é proporcionar à família, né,
um bem-estar que ela passa a ser beneficiada, passa a receber, né, com a implantação do Evangelho no lar. Porque nós temos, temos uma escala, né? Evangelho no lar com gestantes, com bebês, com crianças, jovens e adolescentes, né? E vai seguindo, adulto, o idoso. Então, todos nessa faixa, o Evangelho no lar tem condições de contribuir. É muito importante. E na época atual, estamos passando uma situação difícil, né? Então é isso que nós muito interessante, né? A questão de habituar as crianças, os jovens, adolescentes a praticar. A gente percebe que as pessoas, elas ainda não têm muito esse hábito de fazer o Evangelho no lar em suas casas, né? Como é que a gente poderia despertar esse interesse? Bom, as casas espíritas, né, devem estar preparadas, né, para orientar a família a fazer Evangelho no lar. Principalmente na época durante a gravidez, né, aquele contato. Então, a gestante, ela deve participar do Evangelho no lar, deve fazer uma boa leitura, deve manter uma conversação edificante, deve fazer de tudo para que o ambiente se torne propício ao espírito que está se preparando para nascer ali naquele ambiente. Então já começa desde o berço. Segundo Emmanuel, criança tem que participar do Evangelho no lar antes de nascer. Se me permite, eu gostaria de citar aqui uma passagem com o Chico. Ele foi procurado por uma mãe, uma criança pequena, queria saber se já podia falar do Evangelho para a criança, se ela podia participar do Evangelho. Né? E como sempre, o Emmanuel, ao lado do Chico, mandou perguntar a idade. Ela falou 3 anos. Então você diga para ela que ela está atrasada há 3 anos e 9 meses para transmitir a informação do Evangelho, né, para as crianças, esse bem-estar. Então quer dizer que a tarefa dos pais é muito importante, é muito fundamental, porque ele está dando oportunidade ao espírito de reencarnar para ressarcir um pouco as suas dívidas, ou dar sequência no aprendizado, né? Então, a responsabilidade dos pais é muito grande, mas muito grande mesmo. Porque no meu tempo eu obedecia meus pais cegamente. Senta aí, eu sentava, levanta. Com 3 anos eu ficava assim, não sabia mais nada, né? E hoje uma criança de 3 anos já tomar cuidado com ela, porque ela pode aprontar com você. Pode falar o que houve, o que não é para falar. Então, devemos tomar muito cuidado. A responsabilidade é muito grande. Então, nós com certeza, Luiz. Com certeza. É muito interessante o que você está trazendo para nós. Você acredita, né, que essa campanha, esse estímulo da gente levar as pessoas a acreditar na importância do Evangelho no lar e no coração, como você fala, né, o Evangelho no lar e o Evangelho no coração, né? A gente vai poder estar prevenindo, atuando na prevenção e nessa pós-venção do suicídio. A gente está no Setembro Amarelo ainda, falando dessa prevenção toda. A gente pode ajudar as pessoas em momentos de crise e nessa pós-venção do suicídio também, nessa prevenção. O Evangelho lá, como nós falamos no início, tem seus benefícios que são inúmeros. Então, quando o ambiente no lar está propício à atuação dos espíritos, os familiares são envolvidos assim num ambiente, como nós podemos dizer, modificam o astral, então modifica a maneira de pensar, começa a agir de uma forma correta, ter uma fraternidade maior entre seus integrantes. E na família pode ter alguém com essa tendência, ele não falou com ninguém, está só pensando, mas a espiritualidade sabe o que ele está pensando. Sim. Então, o que faz? Ajuda aquele integrante da família através da família. Então, envolve a todos os integrantes da família com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, né? Que essa fraternidade, esse reconhecimento e respeito ao ser humano, ao próximo.
Então, eles aproveitam os familiares para ajudar aquele integrante. E aos poucos ele vai sendo envolvido assim, uma muita vibração elevada, muita prece, muita oração, né? Muitas orações, leitura edificante. Então, com esse apoio da família, ele vai, aos poucos, mudando, sendo influenciado de uma forma benéfica e vai deixando de pensar. Mas tudo depende da família, que envolve a criança. Com muito amor, acolher, conversar. Sim, Perguntar se ele está passando por uma situação difícil, o que nós podemos fazer para ajudar. Essa é a forma, isso é a função do Evangelho no Lar, transmitir essa oportunidade de poder ajudar, fazer com que os integrantes, a família, se torne uma ferramenta da espiritualidade para auxiliar aquele integrante que está passando por esse momento difícil. E muitas familiares não sabem, mas eles são envolvidos para conversar, acolher, fazer de tudo para que ele se sinta bem no ambiente familiar. E não um estranho, como muitas vezes nós vemos, né? Uma família mora numa mansão, uma casa grande, cada um no seu quarto. Parece uma pensão. Uns vão passando pelos outros, né? Isso. Então, e o Evangelho no Lar é para modificar esse conceito de família. A família é a nossa maior riqueza, nossa maior proteção. Então, temos que valorizar. Os pais, os responsáveis, hoje tem que ter se preparar para esses espíritos que estão reencarnando. Que se ele aprende o errado primeiro, para modificar, para melhorar, para passar para o lado positivo, é quase que difícil, muito, muito difícil. Então, os pais têm que começar logo cedo. Correto. E um detalhe muito importante, Sueli Caldas Sucre, no livro dela, Mediunidade e Obsessão em Criança, ela cita muito. Os pais devem ensinar aos seus filhos o hábito da oração desde pequeno, seja em qualquer religião que for. Então, a criança tem que ter o pai orando, ver a mãe orando, assim, conversando de uma forma edificada, falando do Evangelho, falando de Jesus. É isso que nós temos que fazer. O Evangelho no Lar nos dá essa possibilidade, que a família tenha esse diálogo. Isso é muito importante. E os pais devem ser orientados na casa espírita a fazer Evangelho no Lar com crianças. Correto. Utilizando livros infantis, inclusive aquele a criança quer saber. Só que o pai tem que ler o livro e entender para conversar com o filho, não é dar para o filho ler. Na realidade, o livro infantil é para o pai. Sim. Eu trabalhei um tempo com crianças pequenas, né? Professora, agora não trabalho mais, trabalho só com os adultos na universidade. Eu trabalhava com as crianças, eu sempre orava com as crianças antes de nós começarmos as aulas, independente da religião, né? Porque a importância da gente pedir a Deus que nos desse um bom dia aprendizado, que a gente pudesse entender a grande oportunidade que era da gente estar ali, né? E eu sempre fazia isso. E às vezes as crianças falavam para mim, professora, mas na minha casa eu não faço isso, os meus pais. E a gente vai formando um hábito também, né? Então, para você ver, né? Como a criança é receptível, né? Muitos pais acham que não precisam, mas é o principal. A formação religiosa na criança, verdade. Respeitar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso os pais têm que ensinar. Passar esses conceitos, né? Principalmente de respeito ao próximo, conceito de honestidade, tudo. Os pais têm que agir de uma forma correta, dar o exemplo. Tudo. Eu costumo falar, os pais têm que ter autoridade moral. Então, verdade, hoje... verdade, Luiz. Então, quando crianças... a gente... Pois não. Quando a gente abre aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente se depara com um trecho onde diz assim: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e sobre as ideias materialistas são os maiores incitantes ao suicídio.
porque produzem nas pessoas a covardia moral. O que você poderia acrescentar sobre essa declaração? Então, porque o que a maioria das pessoas aprende, né, quando eles vão em determinadas religiões, é que morreu, acabou, né? Ou você vai para o inferno ou vai para o céu, acabou. E a doutrina espírita ela vem com esclarecimento, mas não é só morreu, acabou. Tem algo muito mais, a vida continua. Então nós é que temos que aprimorar cada vez mais a divulgação da doutrina espírita. As casas espíritas devem se preparar para poder transmitir nos cursos, falar de uma forma clara, mostrar para as pessoas, sensibilizar, atrair a atenção das pessoas. Por exemplo, em uma família, digamos, espírita, que faz evangelho no lar, então, aos poucos, os integrantes vão entendendo que a vida continua. Sim, claro. E se houver alguma influência sobre suicídio, o que é possível acontecer, não obstante a família ser espírita, mas eles não descuida do elemento e ele começa a sofrer influência. Mas se a família estiver atenta, unida no evangelho no lar, consegue neutralizar essa influência. Porque o adolescente, muitos deles que a gente tem ouvido falar, cometem o suicídio porque se sentiu sozinho, não teve um amparo. Ele começou a demonstrar que precisava de ajuda, precisava de socorro, mas os familiares às vezes não perceberam. Quando ele começa a ter aquelas mudanças, aí que você tem que pegar e abraçar mais. Nossa, o adolescente de hoje é muito diferente, eu não sei do seu tempo, mas no meu tempo era, eu obedecia meu pai. De hoje, os pais, para fazer o filho atender um pedido dele, ele tem que ter uma hora, saber dialogar, saber conversar, explicar. As coisas seguem rumos um pouco diferentes, né? Exatamente. Então, quer dizer que os pais, a responsabilidade deles é muito grande, eles deveriam passar por uma escola primeiro, antes de ser pai. Tem uma série de influências, né? Então, hoje, o pai, para falar para o filho não beba, ele tem que ter autoridade moral. Verdade, Luiz, verdade. As coisas. Acho que falta um pouco mais. Eu acho que o diálogo é a fonte de tudo, né? A gente precisa conversar mais. A gente está conversando muito pouco dentro das famílias. Não, sem dúvida. Por isso que a criança participando do Evangelho lá, desde a tenra idade, ela vai adquirindo esse hábito de respeito ao próximo. Vai adquirindo a confiança cada vez mais nos pais. Então, quando o pai a gente fala está uma falando. coisa, isso é muito importante. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Então, as casas espíritas devem estar preparadas para ensinar os filhos, os pais a fazer evangelho no lar com criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos. O exemplo, né? O exemplo é a fonte de tudo, né? O exemplo, né? Que realmente tem que motivar. Né? Exato. Então, você vê que a pessoa não está dando muita atenção a esse lado da educação. Muitas escolas hoje não estão levando muito a sério, as escolas públicas, o pessoal não está levando muito a sério, né? Então, que nós estamos falando, então as casas espíritas deveriam se preocupar mais, né, com o evangelho no lar, divulgar, falar, comentar, sugerir, indicar livros, falar de livro infantil, divulgar o livro infantil lá na frente, as famílias para fazer evangelho no lar. Sim, conversar sobre... depois de uma certa idade, os pais já podem falar sobre suicídio com os filhos de uma forma bem tranquila, bem sossegada, assim, de uma forma, aquele bate-papo, em termos de que o suicídio ele não morre, ele não resolve os problemas, pelo contrário, ele aumenta os problemas. Então, o evangelho é para conversar tudo isso. E um detalhe também, viu, Fátima, que eu gosto de salientar, né?
Nós precisamos orientar, principalmente os jovens, a evitar o suicídio inconsciente. Sim. Os vícios, a alimentação que não é feita de forma regular, o exagero em determinados esportes, As drogas. E as drogas, tudo, todos os vícios. Então nós temos que ensinar esse suicídio inconsciente. Eu não sei, mas não é difícil que ele seja até mais do que o consciente. Porque tem tanta gente fazendo coisa errada. Sim. Que no fim acaba se tornando um suicida inconsciente. Sim, sim. A alimentação também errada, não é? Totalmente principal. O pessoal não tem essa preocupação em fazer uma alimentação correta. Por causa do André Luiz. Ele usava e abusava do direito de ser feliz do jeito dele. Sim, sim. Depois, quando ele chegou no plano espiritual, ficou assustado, né? Como eu suicida? Você foi um suicida. Direto. Inconsciente. Então, nós temos que orientar... Sim, a gente também, muitas vezes, essa comida pronta que a gente ingere aí... Não, todo cuidado é pouco. Certo? Então, nós temos que adquirir determinados hábitos que vão nos ajudar muito a conservar a nossa saúde. Então, que fique aqui o lembrete, né? Esse alerta para os pais, para as nossas casas espíritas, né? Para as pessoas de um modo geral, nessa orientação de crianças e jovens, né? Que fique realmente um chamado, né? Que fique uma reflexão muito forte para os nossos pais, para os nossos evangélicos. Então, por exemplo, eu estou estudando o livro, né, do Alírio César Cerqueira, Suicídio, uma falsa solução. Ele fala ali suicídio pelos vícios, suicídio pelo aborto, pela prática do aborto. Então você vê que nós temos assim muitas informações a passar, a conversar, transmitir para as pessoas, né? E infelizmente não está havendo esse despertar. O suicida inconsciente. Todo elemento que abrevia a sua permanência aqui na Terra, que ele deveria permanecer, devido a não dar sequência, interrompe, né, aquela programação no plano espiritual de viver ano X, digamos 80 anos, e a pessoa faz tanta coisa errada que vai desencarnar aos 60. Então, esses 20 anos é que vai dar trabalho para ele. Eu queria completar. Muito boa colocação, Luiz. Eu espero, né, que as pessoas possam absorver desse momento uma reflexão assim muito importante, que a gente cuide bastante desse corpo que nos é emprestado por Deus, né, que a gente possa cuidar bastante da nossa saúde, das nossas horas de sono, e falar isso para as crianças também, né, desde pequenininho, orientar as crianças, né, esses que põe a gente em perigo também, a questão da alimentação saudável, enfim, tantas e tantas outras coisas. Mas muito bom esse nosso bate-papo aqui. Tomara que a gente tenha a oportunidade de ter outras conversas também, que eu sei que você tem coisas bem bacanas para a gente refletir junto aqui, né? E eu queria que você deixasse assim uma mensagem assim final para as pessoas. Mensagem assim. Entendi. Geral. Então, queríamos deixar aqui a nossa mensagem, né, que façamos o possível para que nós possamos propagar a campanha do Evangelho no Lar, fazer com que a campanha, a divulgação, né, se torne de uma forma assim evidente, de uma forma muito clara, que ela seja permanente, que a divulgação seja permanente, e não simplesmente citar o Evangelho no Lar. Nós devemos praticar, orientar,
incentivar, conversar com as pessoas. Nós temos várias informações, temos livros ótimos, principalmente para crianças. Nós temos o livro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é Universo Infantil, o ABC das Histórias, o Projeto Conte Mais, todos eles envolvidos com condições para fazer o Evangelho lá com as crianças. Sim. Sem contar o livro A Sim. Criança Quer Saber, né? E muitos outros. Nós temos Você quer saber? Que é um livro que a gente trabalha muito a questão do Evangelho também, para ser usado no Evangelho, com crianças de 2 a 12 anos. Né? E é um livro que as pessoas... muito boa também. É o Criança Quer Saber, publicação da Editora M, Capivari, São Paulo. Acho que você até conhece, que a gente conversou também uma vez sobre esse trabalho, né? Eles me mandaram os livros de cortesia, tudo, sabe? Então nós temos que mostrar, mas não é simplesmente falar do livro, tem um livro aqui, não, você tem que ir lá, pegar lá na frente e mostrar o livro. Na nossa casa, quando nós estávamos antes da pandemia, nós sempre que podíamos falavam de livros lá na frente, na reunião pública. Super importante. Então, os livros da coleção Fonte Viva, por exemplo, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. Certo? Então, são livros que nós devemos incentivar na leitura. E tem lugar que o pessoal abre o livro Pão Nosso, lê, comenta e guarda. Lê, comenta e guarda. Só isso. Não é isso. Aquilo ali é vida. São códigos de procedimento nosso. No nosso dia a dia. Ali é um comprimido que nós temos que tomar todo dia. Tem 180 comprimidos. Eu costumo falar que é um frasco com 180 comprimidos. Devemos incentivar a leitura, estudo dessas lições. Devemos fazer de tudo para fazer. Verdade. Que a gente não fale só do Evangelho, mas que a gente vivencie o Evangelho. Isso. Que é o meio pelo qual nós vamos conquistar a confiança das pessoas que precisam ser ouvidas, ser encaminhadas, ser orientadas. Se nós não mostrarmos a nossa parte prática, você simplesmente vai falar, né? E não vai surgir efeito. Que maravilha, que pena, a gente está chegando aí no finalzinho do programa. Eu agradeço imensamente a tua participação aqui com a gente, nós do MAP agradecemos muito, que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes, né? E que nós possamos deixar para as pessoas essa reflexão, né, da importância do Evangelho, da importância da gente divulgar isso, da importância da gente motivar as pessoas para o bem, as crianças, né, para o bem, para a paz, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia também, a gente pegar oportunidades que a gente tenha de estar falando para as crianças da importância de tudo isso, né, de estar evangelizando essas crianças, também nos auto-evangelizando também, que é de suma importância também. Exato, exatamente. Né? A gente precisa se auto-evangelizar também, trabalhar tantas questões importantes que vão nos ajudar a nos mantermos bem aqui no nosso dia a dia. Luiz, muito obrigada, que Deus te abençoe, muito grata, até uma próxima oportunidade, e nós vamos fechando por aqui. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz a todos.